Muito obrigada, vereador Adriano Bressan, colegas vereadores, quem nos acompanha aqui no plenário ou de casa. Eu quero usar esse espaço de grande expediente para fazer um lembrete. Nós sabemos, e a gente já trouxe aqui à tribuna, né, convidamos para um acordo de lideranças, representantes do GTC, Grupo de Trabalho por Caxias, do qual, inclusive, a Câmara de Vereadores faz parte, e uma série de outras entidades do nosso município, inclusive a ADCE, Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas, da qual eu tenho um orgulho imenso de fazer parte. E nós já tratamos desse assunto aqui, eu já estive em alguns dos setores aqui dessa casa também, conversando com os servidores, conversando com assessorias e com vereadores, mas eu queria reforçar, porque nós estamos ainda no prazo da declaração do imposto de renda. Essa casa sempre foi muito parceira nesse assunto que é importantíssimo. Então, a gente tem acompanhado a participação da ADCE, inclusive em muitos eventos, e com muitos questionamentos, neste ano, né, o coordenador dessas manifestações, né, que é o Alex Tonieto, a nossa presidente da DCE, a Janete Buniati, tem questionado muito as pessoas nos eventos. Quem aqui, né, na plateia declara imposto de renda? Quem declara imposto de renda pelo modelo completo? Quem aqui tem vontade de fazer mais pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, pelos nossos idosos? Então, a gente sabe que respostas positivas, nesse caso, são muitas, mas ainda me preocupa quando a gente fala do assunto, e ainda houve muita gente dizendo: eu não sabia que podia determinar para onde vão, ou melhor, onde ficam parte dos recursos, né, do nosso imposto de renda. A gente pode destinar, quem faz a declaração de imposto de renda, quem faz pelo modelo completo, pode dizer: eu quero que até 6% desse meu imposto fique em Caxias do Sul, por exemplo, ou fique no seu município. E isso faz uma diferença absurda. Nós estamos falando do ano passado, por exemplo, quando 32 milhões de reais, mais ou menos, poderiam ter ficado em Caxias e ficaram menos de 3 milhões. Isso significa que é um dinheiro que vai para a União e que a gente sabe que não volta na integralidade para cá, e a gente poderia manter isso. E para onde vai esse recurso quando a gente deixa ele aqui nos nossos fundos municipais? Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal do Idoso. Então, a gente sabe quais são os projetos que serão beneficiados, onde esse recurso será investido, e tem tantos projetos importantes. A gente aqui nessa casa, vereador D'Ambrosio, falou tanto sobre a questão do cuidado subsidiado para os nossos idosos, e esse recurso está previsto pelo Fundo Municipal do Idoso. A gente aqui fala tanto sobre as nossas ILPIs, as nossas instituições de longa permanência de idosos. Recursos vão para as ILPIs dentro do Fundo Municipal do Idoso. A gente fala tanto sobre ações importantes para as nossas crianças e adolescentes, projetos sensacionais. Se a gente mantiver esse recurso, a gente consegue também investir nesses projetos. Há anos eu me envolvo divulgando, e esse ano também nas minhas redes sociais tenho feito vídeos divulgando, e quero mostrar um deles para vocês. As gurias estão com eles prontos aí, só para que vocês entendam um pouquinho melhor do que a gente está falando. Quantas vezes a gente se pergunta: o que eu poderia fazer para ajudar mais as nossas crianças, adolescentes e idosos? E eu não estou falando aqui de políticas públicas, mas de uma ação bem simples que cada um de nós pode fazer. Você, por exemplo, sabia que com o seu imposto de renda você pode direcionar recursos especificamente para a nossa cidade? Não é gastar nada a mais, é apenas decidir que parte do imposto não vai para Brasília, vai ficar aqui. Dá uma olhada nesse número. Dos cerca de 30 milhões de reais que poderiam permanecer em Caxias e ser investidos em ações para crianças, adolescentes e idosos, ficaram menos de 3 milhões no ano passado. Destine e mude o destino de muita gente. Para isso, é preciso fazer a declaração pelo modelo completo e, no preenchimento, abrir a aba Doações diretamente na declaração. O próprio sistema calcula qual o valor máximo que você pode destinar, sendo 3% para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e 3% para o Fundo Municipal do Idoso. Se você tiver imposto a pagar, o valor será deduzido.
Caso tenha direito à restituição, você quita a guia na hora e o valor será somado ao crédito que vem depois, corrigido pela taxa Selic. É rápido, fácil, seguro, não custa absolutamente nada, mas ajuda muito a quem mais precisa. Converse com seu contador, peça ajuda, acesse as redes do GTC, Grupo de Trabalho por Caxias. Só não permita mais que esses recursos escapem das nossas mãos. Compartilhe essa informação. Vamos todos fazer a nossa parte. Destine e mude destinos. Daí Quantas vezes a gente se... A gente já vai lá. Essa é uma campanha, inclusive, que já está nos ônibus em Caxias. Está nos relógios digitais também, numa parceria aí com a FAS, né, e com a empresa que tem essa concessão para os relógios digitais. Então é importante que a gente converse com as pessoas, que a gente converse com familiares. Como é que é a tua declaração? Tu faz pelo modelo completo? Tu sabe isso, né? Nesse vídeo explica muito. Quem faz sabe, né? Eu faço isso há anos, quem faz sabe que é muito simples. É só realmente entrar numa outra aba, olhar. Às vezes o valor, ela já calcula o valor máximo desses a 3% para um fundo, 3% para o outro. Aí tu diz, de repente, se eu vou receber só no ano que vem, né? Corrigido pela taxa Selic, eu não tenho agora esse recurso todo, dá para diminuir, colocar aquilo que tu achas que tem a possibilidade nesse momento. Então é muito simples. Antes só de ceder a parte, eu queria que a gente mostrasse o outro vídeo, que nós também fomos a algumas entidades para mostrar o quanto isso representa. Vamos ver. O que isso significa efetivamente para as entidades que são beneficiadas. Você conhece o Lar da Velhice São Francisco de Assis, em Caxias do Sul? Aqui são quase 80 idosos atendidos. Um trabalho dedicado e carinhoso que, obviamente, requer recursos. São necessários materiais de apoio, medicamentos, áreas de lazer, cuidados, infraestrutura adequada para acolher e atender os idosos. Aqui é um paraíso, para mim é um paraíso. Pratico exercício, 5 anos que eu moro aqui, pratico diariamente. E você sabia que pode mudar o destino desses e de muitos idosos da nossa cidade com a simples destinação de parte do seu imposto de renda? Esse é um gesto que não custa nada, mas pode mudar muitas vidas. O valor que pode ficar na cidade é destinado para os fundos municipais da criança e adolescente e também do idoso. Ou seja, com ele, instituições podem manter e melhorar a sua infraestrutura para atender a população. Você quer o melhor para a sua família, não é mesmo? Mas quantas outras famílias não conseguem possibilitar para os seus uma educação de qualidade, um cuidado acolhedor, um desenvolvimento com oportunidades e uma velhice com mais dignidade? Você pode mudar o destino dessas pessoas sem gastar R$1, apenas informando na sua declaração, pelo modelo completo, que até 6% do valor deve ser destinado aos fundos municipais. Quando isso me passa o tempo, não penso em coisas ruins, por isso eu gosto muito de ficar fazer isso. Eu me sinto muito contente aqui no lar. É uma maravilha, porque é uma maravilha. Esse recurso é muito importante para continuarmos dando andamento às nossas obras. A gente sempre contou com a comunidade, a gente tem certeza que a comunidade continuará nos ajudando. Vocês viram, né? É muito importante para esses idosos, para as crianças, adolescentes participarem desses projetos. Para os idosos, a oportunidade de mais qualidade de vida. Para as crianças, é a oportunidade de sonhar. E para nós, para mim e para vocês, é a chance de fazer a diferença. É fácil, não custa nada. Confere nas nossas redes e nas redes da Receita Federal como preencher a declaração. Destine e mude destinos. Muito bem, seu à parte, vereador D'Ambros. O tema é importantíssimo, eu quero parabenizar, porque de muitos anos Vossa Excelência vem trabalhando nessa questão. Nós gastamos tudo que tinha de recurso para a mídia ano passado aqui e o resultado não foi bom. Nós perdemos mais de 30 milhões e que as pessoas não tomam consciência em repassar para o fundo. Com muitas reuniões com a FAS, deve iniciar o cuidado subsidiado a partir de maio com 30 idosos.
Está muito lento, e nós precisamos ver inverno. O cuidado subsidiado precisa funcionar na nossa cidade, porque tem 2 milhões destinado pelo Conselho especificamente para o cuidado subsidiado. Então nós vamos continuar lutando, porque o cuidado subsidiado tem recursos, não tem vaga em casa de idosos, e nós precisamos acolher nossos idosos, que o inverno está chegando. Obrigado. E a gente fazendo a nossa parte, obrigada, vereador, fazendo a nossa parte, destinando, permanecendo esse recurso aqui é muito mais fácil. E quero agradecer muito, que comece por aqui, por essa casa. Obrigado pela atenção de todos os vereadores a esse tema tão importante.